Como se comportar na entrevista de emprego. Nesse vídeo eu vou apresentar para você as 7 top dicas que vão fazer com que você passe definitivamente na entrevista de emprego. Eu sei muito bem que quando chega o grande dia, o dia da entrevista, uma explosão de sentimentos acontecem na sua mente, no seu coração, e para isso eu preparei as 7 principais dicas que vão te ajudar a passar nessa entrevista. Vamos começar pela dica de número 7? Chegue com 20 minutos de antecedência. Ninguém fala isso e eu vou te explicar o porquê que você deve chegar com esses 20 minutos de antecedência. Obviamente, calcule a distância, né? O tempo que você vai levar, os imprevistos que poderão acontecer, concernente a trânsito, o clima, o tempo, mas chegando com 20 minutos de antecedência, você tem tempo o suficiente para se localizar, para se apresentar na recepção da empresa, para de repente ir ao banheiro. Tudo isso é importante. É muito ruim chegar na entrevista já no momento de ser entrevistado. Às vezes você correu um pouquinho, tá suado, tá cansado, tá com aquele aspecto esbaforido, assustado, e tudo isso vai te atrapalhar com certeza. Chegando com 20 minutos antes, você tem o tempo hábil para se apresentar, para ir ao banheiro, para tomar uma água, para de repente secar o suor do seu rosto e aparecer de uma maneira assim, ó, exemplar, decentemente, tranquilo, com leveza, do contrário de outros entrevistados que podem estar ali, cansados, né? Com aquele aspecto de assustado porque acabou de chegar, e você não. Teve esses 20 minutos de vantagem para se preparar e estar pronto para a sua entrevista. Dica de número 6. Não haja na defensiva. Muito cuidado com isso. Pessoas que estão tão mal acostumadas a participar de entrevistas que quando finalmente participam acabam estragando tudo, agindo na defensiva o tempo inteiro. A cada pergunta que é feita, essa pessoa já se arma, já se prepara para responder e às vezes num tom ríspido. Isso não é legal. Independentemente da pergunta que está sendo feita, tente pensar da seguinte forma: é o jeito que o recrutador encontrou para me conhecer. E aí você tem que agir tranquilamente e responder o que está sendo perguntado. Óbvio, se a pergunta for muito intrusiva, gerar um desconforto em você, isso são outros 500 e o problema não é seu, é do entrevistador que não se preparou para perguntar. Mas fora isso, na grande maioria das vezes, as perguntas são sobre o seu profissional. Eles querem conhecer um pouquinho mais da sua personalidade, até porque não dá para conviver muito tempo com uma pessoa sem realmente saber quem ela é. Então, por isso que ele está perguntando, já se antevendo aí, tentando descobrir um pouquinho mais da sua personalidade. Então você pode responder e responda com leveza. Nada de responder de maneira ríspida, desconfiada, fechando a cara, sabe assim? Não haja dessa forma, não haja na defensiva. Vamos agora para a dica de número 5. Muito cuidado para você não falar demais. Existe um momento que a maioria dos profissionais ali de RH, seja o psicólogo, o líder, o recrutador, né, quem vai te entrevistar, ele quer, numa tentativa de deixar mais à vontade, ele quer trazer essa naturalidade para a entrevista ali, para a reunião. Então ele fala: se apresente, fique à vontade, e aí você cai no que eu chamo de prolixidade. Você vai falar pra caramba, você vai falar, contar a história da tua vida inteira. E assim, por mais importante que seja a história da sua vida, ela não é interessante no momento da entrevista. Existem pessoas que começam a falar e perdem a noção do tempo. Você precisa ser mais objetivo, ir direto ao ponto e principalmente aos pontos que interessam à empresa, o seu profissional, aquilo que você fez, aquilo que você faz, que você sabe fazer e que interessam para o cargo, para aquela organização e que vão contar pontos, vantagens para ele te contratar. Agora, você contar que nasceu em 1900 e sei lá quando, que estudou na escolinha, que... Não, isso aí não dá, gente, pelo amor de Deus, tá bom? Então, muito cuidado com isso, porque falar demais, além da entrevista ficar muito entediante, vai chegar um momento que esse recrutador ele não vai estar mais nem prestando atenção no que você tem a dizer. Você já foi eliminado e nem sabe disso. E tá ali falando sem parar. Então, fale menos. Fale menos. Dica de número 4. Olhe para o recrutador durante a entrevista. Não dá para conversar com ninguém olhando para o nada, olhando para baixo, para o lado. Você não age assim quando está conversando com seus amigos, com as pessoas que você conhece, não é mesmo? Então é isso que você deve fazer.
Olhar nos olhos do recrutador, não é encarar, fixar os olhos, né? Como se estivesse desafiando ele, mas é olhar com naturalidade, com ternura, com atenção. Olhe para ele, porque ele está falando com você e quando você falar com ele, ele vai estar olhando para você também. Então essa troca de olhares, ela é primordial. A gente conversa com o olhar, o corpo fala e nós percebemos isso. É do mesmo jeito que eu estou fazendo agora com você aqui nesse vídeo. Você tem essa impressão de que eu estou olhando nos seus olhos agora. E isso faz com que seja natural o diálogo e a conversa. Dica de número 3, escute com atenção o seu recrutador. O que ele está falando. Não basta apenas ouvir, mas você precisa também escutar. Escutar é entrega. É estar ali de verdade. Cada palavra que está sendo dita, com certeza ele está liberando algum código. Ele está querendo buscar uma frequência para que vocês estejam juntos naquele diálogo. Agora, enquanto ele estiver falando, você está pensando na resposta, me desculpa, você não está escutando, você está apenas ouvindo e incorre um sério risco de ele perguntar uma coisa e você responder outra completamente diferente. Um bom diálogo tem que ter entrega na escuta. Então preste atenção no que ele está falando. Escute com muita atenção, com muito carinho, com muito respeito, para que ele entenda que você está entregue naquela conversa, naquele diálogo. Isso vai gerar mais proximidade e a probabilidade de ele se identificar com você, ela só cresce. Então não esqueça disso. Dica de número 2, haja com naturalidade. Você tem que ser você mesmo. Não adianta você colocar uma máscara, fingir um papel, agir ali como um ator, um personagem. Não, você tem que ser você. Até porque a maior parte do tempo, se você for contratado e se seguir minhas dicas vai ser, você vai passar naquela empresa. Então, ele quer te conhecer e você precisa ser você mesmo. Se você fingir um personagem, sabe o que vai acontecer? Vai dar os 3 meses de experiência, você não vai ser efetivado nem contratado, porque não dá para fingir por muito tempo ser quem você não é. Se é para ser quem você é, seja ali na entrevista. Você não vai estar enganando ninguém, você está sendo você. E se ele contratar, é porque você tem o fit cultural daquela empresa. Você tem o jeitão da empresa, faz gosto em entrevistar pessoas que agem com naturalidade, que são espontâneas, que são elas mesmas. Não esquece disso, haja com naturalidade. E a dica de número 1, isso não pode faltar na sua entrevista. Você precisa estar ali motivado, cheio de energia, ok? Então a sua postura, o seu comportamento postural, ele precisa estar, ó, lá em cima. Não adianta você chegar cabisbaixo ou sério demais, daquela maneira bem formal, parecendo um robô. Pelo amor de Deus. Não, você tem que agir com alegria, com energia, com motivação. Isso a gente sente, a gente percebe. E outra, pergunte-se agora para você mesmo, você gostaria de ter ao seu lado, né, no dia a dia de trabalho, pessoas mal-humoradas, carrancudas, de cara fechada, que falam sério o tempo inteiro. Acho que ninguém gosta disso, a não ser que você seja muito chato e goste disso. Mas, salvo exceções, nós gostamos de pessoas bem-humoradas, com uma energia positiva, com alegria, com a expressão de felicidade, porque isso é gostoso demais e você vai passar boa parte do tempo ali no local de trabalho. Então, a motivação ela é importantíssima. Agora, não adianta nada, absolutamente nada, você se comportar do jeitinho que eu ensinei aqui e não saber conquistar o recrutador. Pensando nisso, eu deixei esse vídeo aqui separado para você, onde eu vou te ensinar como conquistar o recrutador e finalmente ser contratado. Já se inscreve no canal, deixa o seu like e nos vemos no próximo vídeo. Forte abraço, valeu!